Nós vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 até o verso de número 10, versos de número 1 a 10, de Daniel, capítulo 6. Eu vou gastar um pouco mais de tempo na narrativa das mais conhecidas, se não a mais conhecida e, sem sombra de dúvida, a mais emblemática das histórias de Daniel em seu livro. Há um detalhe aqui, que é só um detalhe mesmo. Eu não vou fazer pressão sobre esse detalhe, mas há uma coisa aqui que faz com que você mude completamente a sua perspectiva a respeito da descida de Daniel à cova dos leões, que nós temos aprendido. E não aprendido porque não nos ensinam, mas porque quando mostram as gravuras de Daniel na cova dos leões, não mostram para você o Daniel verdadeiro que desceu à cova dos leões, que já era um senhor de idade, bem idoso. Nós vamos então à leitura de Daniel. Preste bastante atenção, porque hoje nós vamos falar sobre chamar a atenção pelos motivos certos. Eu quero, antes de ler, dizer para vocês, meus irmãos, e a todos quantos nos ouvirem, que não se trata de chamar aqui a atenção de Deus. Não se chama a atenção de Deus. Nós vamos aprender aqui que nós devemos viver uma vida que chame a atenção dos outros que nos veem. E esqueça qualquer papo, doutrina, música ou ensino que diga que você é capaz de chamar a atenção de Deus por qualquer tipo de postura ou atitude. Não é disso que se trata. Vamos à leitura do texto que diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Pois é. Estamos aqui diante de um Daniel totalmente diferente.
Aliás, esse capítulo histórico vai abrir aí o ensejo para que a gente tenha acesso às visões que Daniel teve ao longo de sua vida. Mas essa história, ela encerra a parte mais, digamos, histórica do livro, e encerra com uma chave de ouro um tanto quanto esquisita, porque nós estamos falando de alguém que foi parar na cova dos leões. Essa história é conhecida, não é spoiler, já que eu não cheguei até lá, dizer o que aconteceu depois disso. Até porque já é contado aqui que esse era o fim daquele que não recorresse ao rei, que não recorresse a Dario como um sumo sacerdote, como um mediador entre aquele que pede e o seu Deus. E Daniel, sabendo disso, fez. Então, a ideia de que ele iria parar na cova dos leões não era bem um segredo. Mas a gente às vezes se esquece de que Daniel, capítulo 6, e a história que se passa com o rei Medo-Persa, na verdade, acontece cerca de 70 anos depois que Daniel havia chegado na Babilônia. E a esta altura, ele já estava por volta disso, 70 anos servindo ao império. Ora, se você fizer uma conta por baixo aí, Daniel está com quase 90 anos. Porque ele chega na Babilônia adolescente, entre 16 e 17 anos, creem os estudiosos. 70 anos depois, nós temos um senhor de 86 anos, vamos dizer assim, que está sendo acusado levianamente, que tem uma larga folha de serviços prestados ao seu Estado, ao seu governo, e que nesta vasta larga folha, que tem inúmeros serviços, inúmeras histórias, não se achava nada que pudesse incriminar Daniel. Outra coisa que é importante você entender o que estamos vendo aqui no Daniel capítulo 6. Agora já não estamos mais debaixo da lei do Império Babilônico. Substitui Belsazar o rei Dario. E agora, de maneira muito curiosa até, esse senhor Daniel vai se manter no serviço do rei. O povo de Israel ainda era cativo. E Daniel não poderia ser substituído, que Daniel era a segurança de que o povo de Deus não seria tratado com injustiça debaixo de um regime injusto e opressor. Deus havia então colocado o seu servo lá para que ele resguardasse o seu povo e protegesse o seu povo. Mais uma vez, como eu tenho dito, é bom que a gente se lembre que Daniel era um tipo de Cristo. Dito isso, e feita essa rápida contextualização, eu quero falar hoje sobre 3 lições nesse texto que nos apontam para uma vida que chama a atenção pelos motivos corretos. E à medida que eu for recontando esse primeiro trecho da história, eu quero relembrá-los dessas lições. Eu vou começar aqui retornando ao começo desse texto e mostrando aí, no primeiro momento do texto, um ou outro detalhe importante. O que a gente vê nesse primeiro momento do texto é que Daniel tem algum sucesso no meio do exílio. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é que existe uma excelência que chama atenção. Tudo o que vale a pena ser feito merece e exige ser bem feito. Já ouviu essa frase? Eu aposto que sim. Você sabe quem falou ela? Pois é, apesar da internet espalhar que essa frase seja de um mestre de reiki brasileiro ainda vivo, Johnny De Carli, se ele não citar a fonte, ele estará plagiando.
Não estou dizendo que ele esteja plagiando, mas as pessoas dizem que ele repetiu essa frase até com um finalzinho um pouco diferente, talvez aí para dar o seu toque de originalidade. Acontece que a frase, tudo aquilo que merece ou vale a pena ser feito, merece e deve ser bem feito, aparece em 1774, um pouco mais antigo até do que o advento do Reiki, num livro chamado, eu ia falar numa carta, né, mas não é um livro chamado Cartas a Seu Filho sobre a arte de se tornar um homem no mundo e um gentleman. E este livro foi escrito por Philip Stanhope, conde de Chesterfield, na Inglaterra. Tudo o que merece ser feito, merece ser bem feito. É a nossa maneira de adaptar a versão aí de Philip de Chesterfield. Pois é. A primeira coisa que eu vejo aqui, então, é que Daniel possuía o que a Bíblia chama de um espírito excelente. Você já reparou quantas vezes ao longo da vida Daniel recebeu esse tipo de descritivo? Foi na época de Nabucodonosor, ainda moço, que o rei babilônico disse que nele havia um espírito de excelência. Depois, no episódio, anos depois, no episódio atrapalhado de seu neto, de seu filho, herdeiro do trono, Belsazar, quando a rainha mãe se lembra de que Daniel podia ajudar com a leitura e interpretação da escrita na parede, porque em Daniel havia o espírito dos deuses e um espírito de excelência. Maneiras de tentar descrever o que acontecia ali com Daniel. E agora, mais uma vez, no capítulo 6, nós temos a descrição de que havia um espírito excelente em Daniel. Essa aqui não é uma referência ao Espírito Santo. O espírito de excelência aqui parece ser mais um ímpeto de um cristão da época do Antigo Testamento, sendo aqui anacrônico, obviamente, mas ao crente do Antigo Testamento que busca pela excelência como estilo de vida, que preza pela excelência como estilo de vida. Diz o texto que, inicialmente, Daniel foi colocado entre os 3 presidentes. Obviamente, Dario, quando assumiu a Babilônia, ou já conhecia ou rapidamente ficou sabendo da competência e dos trabalhos prestados por Daniel, de modo que, àquela altura, ele já era um político famoso e bem assentado, e Dario colocou ele como um dos 3 presidentes, que supervisionava as 120 satrapias distribuídas agora pelo gigantesco Império Persa. Outra coisa que esse texto nos diz é que Daniel sobressaiu e se distinguiu desses presidentes, não porque fazia algo errado, mas porque ele tinha conteúdo tanto, mas saltava aos olhos com tanta obviedade que Dario começou a pensar se não valia a pena colocar Daniel como o segundo no reino, cargo, inclusive, que Daniel já tinha ocupado anteriormente. E lá estava Dario pensando, de modo que esse plano era conhecido. E enquanto Dario procurava uma maneira de reorganizar a estrutura governamental do seu reino, de modo que Daniel se tornasse o segundo no seu reino, os demais presidentes e sátrapas resolveram ardilosamente agir contra Daniel. E antes de falar do que se desenrola, eu quero lembrar deste homem, que a essa altura já é um senhor, se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente.
Meus irmãos, a busca pela excelência parece ter sido abandonada nos nossos tempos. Pense em você e pense com cuidado. Esquecemos não só do exemplo de Daniel, que ao longo desses 6 primeiros capítulos, e claramente ao longo de uma vida que só neste livro, que começa com o exílio adolescente de Daniel, a essa altura já tem 70 anos de estrada aproximadamente. Nós esquecemos do exemplo de Daniel e esquecemos da injunção do apóstolo Paulo em Filipenses 1:10, que fala sobre uma vida de piedade para que provemos as coisas excelentes. Como dizem lá fora, o nome do jogo agora é mediocridade. Isso, mediocridade, ser medíocre. E cuidado, eu não estou fazendo um xingamento aleatório, não. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu confesso que há coisas na nossa cultura, hoje em dia principalmente, que se a gente fosse chamar de medíocre, a gente estaria elogiando. E eu não estou pegando pesado. Calma, isso aqui é muito sério. Mediocridade não é um mero xingamento, é uma descrição. Mediocridade nada mais significa do que algo que tem qualidade média, mediana, que não é bom nem mal. Que algo ou alguém, quando medíocre, seja sem criatividade, sem originalidade, banal, comum, ordinário, trivial. E eu fico abismado com a quantidade de vezes em que as pessoas querem ser crentes comuns. Você já ouviu falar? Tem o crente comum? Pois é. Um outro nome para crente comum, pô, anota aí, é crente medíocre. Põe aí, medíocre. Quando você diz assim, eu não sou nada, pastor, sou só um crente comum, você sabe o que eu ouço? Que você é medíocre e gosta disso. Que você é medíocre e sabe disso. E que você é medíocre e não vai fazer nada para mudar isso. Como disse, tem coisa que, sabe, projeto, obra, tudo aquilo que a gente pode fazer que tem sido produzido por aí, que para ser medíocre tem que melhorar. Então, eu já disse, que tem muita coisa que não está nem na média, que não é nem banal, que para isso precisava melhorar. Mas a gente vai deixar isso para depois, você sabe muito bem o que é, vai pensando aí, vai colecionando na sua cabeça. Agora, imagine que Daniel não queria ser mais um presidente, nem ser ordinário, trivial, sem originalidade, nem bom nem mal, só fazer o seu servicinho, só viver a vidinha dele, só passar pela faculdade como se não existisse, sobreviver à experiência que estava passando, sobreviver à faculdade, sobreviver à vida na escola, sobreviver à família, sobreviver no mundo, sobreviver a esta vida sendo comum. Não, talvez Daniel soubesse que ele tinha que fazer o melhor porque a sua fé assim o exigisse. Já imaginou? Já imaginou uma fé que recomendasse a excelência? Pois bem, muito prazer, fé cristã. E você sabe o que é isso? Porque se por um lado muita gente não sabe o que é mediocridade, às vezes eu me pergunto se as pessoas sabem o que é o espírito excelente ou a excelência. Porque vamos combinar, é fácil dizer seja excelente quando a gente não diz o que isso significa. Alguém em quem há um espírito excelente é alguém que sabe fazer escolhas sábias de alternativas que vão além do bom. Eu reconheço que existem limitações nossas nas situações, na ética, em que a gente tenha que escolher o mal menor. Eu reconheço com tristeza isso. Entretanto, eu vejo que
a consideração dessa realidade não tem feito com que os filósofos e até os cristãos busquem por alternativas que sejam excelentes. Porque o inimigo da excelência e o que faz com que você seja medíocre, desculpa, o que faz com que você seja medíocre é se contentar com o bom quando o ótimo está próximo. É se contentar com o está bom quando Deus quer que nós sejamos mais. Então, o excelente é alguém que vai além do bom. É alguém que sabe distinguir entre o que é bom e o que é melhor. É a habilidade de colocar prioridades e concentrar nosso tempo e energia naquilo que é realmente importante. Agora, repare. Ser excelente não é gostar de coisas excelentes, porque bom gosto basta a gente provar. Porque entre receber uma massagem nos pés e ser chicoteado nas costas, eu tenho muita facilidade. E entre ser massageado nos pés e ser massageado nos pés todos os dias, no fim do dia, eu também sei escolher. Agora, buscar isso, fazer isso. Vamos entender isso, que receber massagem é muito mais fácil do que fazer, e eu falo por experiência própria. Mas, muitas vezes, nós queremos as coisas excelentes e não movemos uma palha para consegui-la. Porque não se trata de ter desejo, repare no texto, não se trata de ter desejos excelentes e de almejar o excelente. Se trata de ser excelente. Se trata de haver em nós um espírito de excelência. E isso faz toda a diferença. Daniel não era alguém que almejava coisas excelentes. Daniel era excelente. Infelizmente, a análise que certo pastor americano fez anos atrás parece ser verdadeira. O nome dele era John Armstrong. E ele diz: os cristãos e os pastores evangélicos instam as pessoas para que pensem menos e sintam mais. E esse é o preâmbulo da mediocridade, digo eu. É o início do abandono da excelência. A estultícia ou a falta de pensamento é comparada na igreja de hoje em dia com piedade. Eu sinto, eu não penso. A letra mata e a idiotice salva. Se quisermos ser bem-sucedidos na busca pela excelência, nos tornando pessoas íntegras, definitivamente temos que exercitar mais o pensamento e menos o temperamento. E você? É excelente? Calma, eu não disse que você se acha excelente. Porque quando você se acha excelente sem ser, você é só um mero orgulhoso medíocre. Quando você é excelente, talvez você reconheça até que tem gente que faz melhor que você. O ponto aqui é, perdemos a busca pela excelência como um reflexo da nossa fé cristã. E é vergonhoso quando a gente olha para fora da fé cristã e vê ímpios, pagãos, que não devem nada a Deus nenhum, apenas se enriquecem ou se locupletam ou desejam apenas mostrar a sua própria glória e virtude, quando nós cristãos temos o maior motivo de todos para buscarmos a excelência e sermos excelentes. Temos um Deus excelso. Temos um Deus excelente. Um Deus perfeito, que exige de nós que sejamos tal como Ele é. Não só em sua santidade, mas em tudo. Calma, eu sei, você está pensando assim, já estava difícil ser santo como Deus é santo. Agora você está me dizendo que Deus exige que eu seja perfeito como Ele é? Sim, estou. E Ele faz isso várias vezes, quando Ele apresenta para nós um negócio chamado 10 mandamentos. Veja lá se aquilo não retrata a perfeição. Tanto é que quando Jesus vem
e segue a lei, a perspectiva que nós temos dele é que ele viveu vida perfeita. Ok, eu sei que a essa altura você prefere confiar em Cristo e em sua perfeição a viver uma vida perfeita e excelente. Mas uma coisa não invalida a outra. Aliás, é com base em uma que a gente tem a outra. E me cumpre aqui dizer que você devia ser excelente. E se você não é, tem algo errado. Havia em Daniel um espírito excelente. E não era Daniel assim extraordinário. Todos nós devemos nos espelhar em Daniel e buscar a excelência. E é por isso que, ao invés de apenas dizer que nós devemos buscar a excelência, eu estou salientando aqui que devemos ser excelentes. E é por isso que o primeiro ponto desse texto, como eu enxergo, é aquela excelência que chama atenção. Daniel chamou a atenção porque era excelente, não porque era preguiçoso, não porque era metido, deseja mais do que dá conta de alcançar. Daniel não era medíocre. Daniel não era mau ou incompetente. O que chamava a atenção em Daniel era a sua excelência. O que chama a atenção em você? Sua beleza? Eu já pastoreei modelo, homem. E ele deixou essa profissão, vamos dizer assim, para se dedicar a algo mais concreto. Ele uma vez me perguntou: tem algum problema de eu ser modelo? Quase que eu li: tem algum problema de eu ser bonito, né? E eu disse a ele: nenhum. Agora lembre-se de que você não fez nada. Isso não é fruto de nada seu. Para ser bonito, você só nasceu. Que é igual feio, que não fez nada também para ser feio, só nasceu. Não é? Mas o que a gente faz, o que a gente conquista ao longo da vida, isso sim tem valor. Isso sim a gente fez por merecer. Isso sim chama a atenção. E a pergunta é: o que chama a atenção em você? Uma distribuição aleatória de, sei lá, equilíbrios físicos que fazem com que você seja comparavelmente mais bonito que outrem, mais inteligente que outrem? Pois a diferença está nas nossas conquistas. A outra coisa, que também serve de aspecto bem prático, é que a essa altura Daniel já tinha mais de 80 anos. E às vezes a gente quer que as pessoas reconheçam a nossa excelência na adolescência da nossa vida, quando a gente ainda não conquistou nada, enquanto a gente ainda não fez nada, enquanto nosso currículo está vazio, enquanto nosso refil está baixo. Ter uma vida de excelência é um grande desafio. Tem momentos excelentes, todos temos. Um espírito excelente significa que Daniel era caracterizado pela excelência. Então, o primeiro ponto é: se nós temos que chamar a atenção, chamemos a atenção pela nossa excelência, porque Daniel apresenta uma excelência que chama atenção. No momento seguinte desse texto, nós vamos ver que Daniel é alvo de um complô invejoso. Daniel é invejado, porque a integridade traz perseguição. Mas como eu estou olhando isso da perspectiva daquilo que nos chama a atenção, eu convido os seus olhos para enxergar nesse texto a santidade que chama a atenção. Se num primeiro momento Daniel demonstra excelência que chama a atenção, neste segundo momento o que chama a atenção dos seus opositores é a santidade de Daniel. E quando eles, invejosos e invejando, caçam elementos para denegrir Daniel, eles acabaram tendo que ser criativos para poder se opor a Daniel quando começaram a confabular e a planejar contra ele. Mesmo tendo Daniel servido ao império por mais tempo de vida do que tinha tido em liberdade na sua terra, servindo a impérios pagãos e ímpios, como o babilônico e agora o persa, contudo Daniel não havia sido moldado por seus valores. Uma das coisas que eu noto com um certo pesar
é que quanto mais tempo a gente passa nessa terra, menos santo a gente fica. E quando as cãs benditas, que às vezes Deus adianta em alguns e atrasa em outros, mas a idade, bom, essa não depende da nossa aparência. E quando a idade vem, ao invés de nós termos uma profusão de idosos sábios, nós temos um exército de idosos doloridos, reclamões, estultos, tolos. E nada é mais triste do que ver a tolice sendo destilada no lábio dos idosos. Se a sabedoria adorna até os mais jovens, que beleza ainda maior ela teria nos lábios dos mais velhos. Bom, eu sei que tem quem nos ouça aqui e quem nos ouvirá depois, e que talvez já tenha aí vivido uma boa quantidade de dias, e talvez não seja a pessoa mais sábia que conhece. Então, a gente tem uma frase entre nós aqui da congregação que serve para você. Shame on you. Que vergonha. Pois a idade e a velhice deveria ser sinônimo, não só de sabedoria, mas no nosso caso, de santidade. E que delícia é poder, por outro lado, se sentar com alguém mais velho, mas assim, velho do tipo Daniel, aqui nesse texto. E não entenda que velhice é xingamento ou demérito. Viver a idade que Daniel viver e alcançar esses dias é uma honra e um privilégio. Mas que delícia é poder sentar com gente sábia, que no alto da sua velhice ainda diz: bom mesmo é ter Deus juntinho da gente. Bom mesmo é poder recorrer a Deus em todos os momentos. Tanto é que a Bíblia diz que os nossos guias que zelam por nossa alma, os pastores e presbíteros, sofrem muito ao longo do tempo. E é por isso que ele diz: olhem bem atentamente ao fim deles. Daniel teve uma vida tão completamente livre de corrupção e negligência que seus inimigos não puderam encontrar nada para usar contra ele, mesmo quando procuraram diligentemente. Ora, só a santidade poderia resguardar um homem ao longo da vida de ser atacado pelos seus próprios pecados. O problema não é esse. Daniel já passou pelo teste. O problema é qual de nós tem uma vida que passaria por esse tipo de escrutínio. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa pergunta de outra forma, em que um pastor desses famosos, em que eu estava ouvindo a preleção, disse: todos nós somos santos aos olhos das pessoas, mas se eu pudesse passar a última semana da sua vida no telão, agora, quem se disporia? E enquanto todo mundo deu risada, eu fiquei pensando, como é que foi minha última semana? O que eu fiz que não me deixa confortável com a ideia? Pois é. Aqueles inimigos de Daniel reconheceram que não podiam achar nele qualquer falta, a menos que tivesse alguma relação com a lei de Deus, porque essa é perfeita. E antes que pensemos que esse tipo de santidade seja tão sobrenatural que nenhum de nós jamais vai demonstrar santidade igual, que Daniel era um super crente e nós somos apenas crentes comuns, assim, na mediocridade da nossa fé. E apesar também de já ter ficado óbvio que Daniel era um tipo de Cristo e demonstra aquele tipo de santidade que faz referência à santidade de Cristo, como eu vou fazer no final, mostrando aí, como é que a gente pode dizer, figurativamente, analogicamente, uma vida sem pecado, sem mancha ou mácula. Bom, antes disso, me cumpre dizer que esse padrão não baixou com o Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento cobrava mais que a gente fosse santo. O do Antigo Testamento é leniente, é um paizão bobão, vem aí, tá tudo certo. E não é assim, porque quando você abre a sua Bíblia em Pedro, na primeira epístola, no capítulo 4,
Os versos 15 a 16 diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Olha lá, são várias categorias aqui. Mas, reparem agora, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Ele não está dizendo que a gente não vai sofrer. Está dizendo que se você sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. O problema é que às vezes a gente sofre, mas não como cristão. A lista está aí. É só você achar onde você se encaixa. Mas a Bíblia diz: não sofra nenhum de vós assim. Sofra como um cristão. Continuando, então. Voltando onde a gente estava. Calvino nos lembra que a inveja foi a grande razão por detrás da trama que procurava cancelar Daniel. Tá, Calvino talvez não tenha usado o termo cancelar, mas ele disse que foi a inveja que causou esse tipo de perseguição. Ele diz que aqueles que aspiram, agora Calvino dizendo, né, que aqueles que aspiram à grandeza não toleram a virtude. Esse é o tipo do sermão que tem que ser pregado em Brasília. E que a inveja é a causa da vontade de derrubar o virtuoso. E o que é inveja? Se não a perda de toda a retidão e a tentativa de fazer com que toda a culpa seja transferida para o adversário. Todos os invejosos são, ou estão, digamos assim, em guarda o tempo todo, observando aqueles cuja fortuna ambicionam na esperança de oprimi-los por alguma razão. Daí a beleza de demonstrar uma santidade de chamar a atenção. Não existe melhor defesa contra os invejosos e caluniadores do que uma vida reta e inocente. Vivermos reta e inocentemente é a grande arma que nós temos contra o invejoso, contra o caluniador, contra o malvado. Não existe melhor forma de escapar da culpa do que ser inocente. Eu tive um professor de karatê que ele sempre dizia um negócio muito interessante. Ele ensinava a gente as defesas e no final da aula ele falava: qual é a melhor defesa? Qual é a defesa que você vai usar e que vai funcionar 100% do tempo? E a gente quebrava a cabeça para definir qual era e ele no final dizia assim: a forma inequívoca, a fórmula do segredo em que você nunca vai tomar um soco é não estando lá para tomá-lo. Então ele dizia: a arte marcial não é motivo para você entrar numa briga, que a melhor forma de você escapar de apanhar é não estar numa briga. Pois é. Como é que a gente faz para não estar em certas brigas? Não estando. Sendo inocente, vivendo uma vida de santidade que chame a atenção. Isso tem uma coisa que não chama atenção em nós, é a santidade. Pois, ainda que armem ciladas por todos os lados, nossos inimigos não terão sucesso, pois nossa inocência será como um escudo a repelir sua maldade. E eu sei que essa frase ficou bonita, mas ela é de João Calvino. A santidade e o devotar-se à santidade deveria ser para nós mais importantes do que a própria vida. E Daniel não estava disposto a abrir mão de sua santidade para se livrar de uma cova com leões famintos e destruidores. Daniel sabia o que isso significava e no alto dos seus 80 e tantos anos ele só pode ter pensado que deu, estava na hora. Horas, um pobre judeu vivendo na corte dos piores reis da sua época, até que escapou bem com 80 e tantos anos. Então, quer saber? Eu vou orar. E Deus tinha outros planos para Daniel, para o louvor de sua própria glória e graça. Mas essa é a razão pela qual nós devemos, corajosamente, suportar perigos todas as vezes que o serviço do Senhor estiver em jogo. E, por fim, na verdade, aqui tem um interlúdio para a terceira lição. Daniel agora é feito alvo e a sua integridade é desafiada. E aqui, nesse interlúdio, que não é bem um quarto ponto, mas pode ser, que como não rima com a estrutura, eu vou deixar ele como um interlúdio entre o primeiro e o segundo ponto.
Mas reparem como os inimigos de Daniel perceberam que justamente as suas orações denunciavam quem Daniel considerava ser a fonte suprema das bênçãos que desfrutava. Eles sacaram isso rapidamente e começaram a usar, eles estavam tramando isso, a menos que a gente encontre na lei do Deus de Daniel, nada poderá ser dito contra este senhor. E agora a sua integridade será desafiada. Olha, você já sabe que a lição é: a sua integridade também será. Esse estratagema maligno que estamos vendo aqui não é uma armadilha pueril, infante, como a gente aprende na infância. Eu quero que vocês percebam aqui que Daniel permanece com a mesmíssima e acuradíssima cosmovisão que tinha quando moço. E o que esses homens estão fazendo aqui é algo extremamente bem arquitetado e sutil. Eles perceberam que Daniel reconhecia ser Deus, o seu Deus, a fonte de todo bem. E o que eles fizeram? Proibiram a oração? Ora, vamos combinar que dava para Daniel orar escondido. Aliás, Daniel sequer precisava ir para casa, dobrar os seus joelhos e orar. Ele poderia ter orado ali mesmo. Nem precisava fechar os olhos. Mas, como foi no caso de Nabucodonosor, e como os motivos religiosos funcionavam como ferramentas de governo civil, eles apresentaram a Dario simplesmente uma proposta muito semelhante à enorme estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles tornaram Dario o sumo sacerdote do mês. Então, funcionário do mês? Dario era o sacerdote do mês. De modo que, durante 30 dias, não era proibido orar. Era proibido orar sem a mediação de Dario. Bom, a vida no exílio nunca seria fácil. E o exílio nunca seria o seu lar. O problema é que, às vezes, a gente fica confortável demais nesse mundo. E a gente se irrita e se entristece quando esse mundo se torna desconfortável. Ora, por que não? É o exílio. Sim, mas eu já estou velho demais para essas coisas. É verdade. 86 anos. O exílio é hostil. E você não está em casa. A vida não deveria ser fácil. E não era. E, às vezes, o exílio demonstra hostilidade que ganha expressões violentas. E não se engane, nós estamos passando por uma época em que a perseguição, a opressão e a pressão crescem a olhos nus, visivelmente, ninguém faz nada, e, em breve, nós poderemos ser terrivelmente oprimidos. Vão sobrar poucos Daniéis para contar a história. Vivemos em um mundo hostil e precisamos estar preparados para essa realidade. E é assim que Daniel 6 se dirige a nós também, pois nós também somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, como Daniel era e foi até o fim da sua vida, mesmo estando há 70 anos fora de casa. Ele nunca chamou de casa o exílio. E esse mundo em que nós estamos vivendo, tal qual a experiência de Daniel, é um mundo perigoso. Esse mundo não é o nosso lar, nunca será. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que a inimizade do mundo nunca poderá nos ferir além do que o Senhor permitir. E a perseguição vem de formas variadas e de várias direções. E isso é o que nós devemos esperar constantemente como uma marca da nossa vida em um mundo caído. Um mundo caído, contrário e hostil a Deus, não amará seus filhos. Ela pode vir
essa perseguição em forma de zombaria, em forma de... Agora zombaria e tirar sarro tem nome estrangeiro. Agora vem em forma de bullying, ou isolamento na escola, ou conflitos e problemas no trabalho, ou simplesmente a gente ser considerado estranho e diferente, esquisito, ou de uma forma ou de outra. Mas nós devemos esperar abusos por amor de Cristo. Eu sei que isso é horrível, nosso senso de indignação e de injustiça chega, implode, não ia dizer explode, mas às vezes não dá nem para fazer isso, mas nos implode, nos come por dentro. Mas esse mundo é injusto e não quer servir à justiça ou à verdade ou à bondade. Agora, Deus não está compromissado com o seu conforto como você está. Eu sei. Eu também achei que o fim principal de Deus fosse o meu conforto e a minha alegria. Eu sei. Só que não. Eu estou muito compromissado com o meu conforto. Trabalho para isso, compro coisas para isso, me preocupo com isso. Mas o nosso grande compromisso com o nosso bem-estar é um erro. Deveríamos apontar essa devoção para a manifestação da glória de Deus, onde habita o nosso verdadeiro bem-estar. E um bem-estar, às vezes, desconfortável. O nosso compromisso com o Senhor Deus, contudo, não altera o seu compromisso, que não é fazer com que nossa vida corra suavemente. Você tem que parar de achar que, apesar da gente zombar da pregação, da prosperidade, do bem-estar, no fundo, a gente acaba comprando um pouco dessa idolatria, achando que tudo o que Deus quer na vida é nos fazer feliz. Não. O compromisso de Deus não é fazer... Aliás, Deus sequer está dizendo, vem para cá que eu vou fazer sua vida mais feliz, mais suave, vai correr com mais facilidade. Vem que eu vou amanteigar a sua experiência na realidade. Não. O grande compromisso de Deus é nos santificar e demonstrar a sua glória através de nós. E muito frequentemente, esse compromisso que Deus tem com a nossa santidade significa que Ele nos submeterá, nós, seus vasos terrenos, a pressões que certamente nos estralhaçariam se sua graça não fosse suficiente para nós. Seu maravilhoso plano para a nossa vida é santificar-nos. E isso por meio de provas e tribulações. Deus te ama e tem um maravilhoso plano para a sua vida, não significa que vai ser tudo uma delícia. Significa, muitas vezes, que provas e tribulações vão fazer pressão sobre a sua fé, sobre a sua esperança e sobre o seu amor. E você só vai resistir se sua fé, esperança e amor vierem dele. Ou seja, no caso de Daniel, Deus não queria salvá-lo da prova. Deus queria salvá-lo na prova. Isso, então, nos leva ao terceiro e último ponto, que é a reação de Daniel. No começo, quando eu aprendi essa história lá na infância, eu também achava que a oração era para onde a gente devia correr. E quantas vezes você não ouviu isso? Quando você ouvir rumores de perseguição, quando seus inimigos se levantarem, corra para Deus e vá orar como fez Daniel. Mas não é isso que está escrito aqui, não. A reação de Daniel revela integridade, ou seja, Daniel não acrescentou nada no fim do negócio. E como eu mostrei uma excelência em Daniel que chamava atenção e uma santidade em Daniel que chamava atenção, o terceiro elemento que me chama atenção é a paz de Daniel. Uma paz que chama atenção. Porque, considerando as circunstâncias, Daniel poderia ter seguido o caminho mais fácil e ter sido menos ousado e pelo menos ter fechado o raio da janela quando ele fosse orar. Tem problema orar em direção para Jerusalém, mas fecha a janela, Daniel. Mas não.
Ele poderia ter aberto mão dos seus padrões de integridade e, sei lá, orado em secreto. Aliás, Jesus não manda a gente, quando orar, para fechar a porta e orar em secreto. Por que Daniel não fez isso? Não, porque eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. Não existe qualquer divergência entre Jesus e Daniel. Nem. É claro que no caso de Daniel, ele poderia ter adotado o jogo da segurança e descontinuado suas orações diárias por 30 dias. Gente, são 80 anos servindo ao Senhor. O homem orou em todo o tempo. O que é 30 dias sem orar? Né? 80 anos versus 30 dias, Deus não vai nem ligar, não é isso? A gente não tem crédito com Deus? Não tem? Assim, se você trabalhar muito durante a sua mocidade na igreja, você pode ficar a sua velhice inútil, sem fazer nada. Não é assim? Você já gastou toda a sua energia, gastei minha juventude com Deus, vou gastar minha velhice comigo. Não é isso? Não é isso que ensina a Bíblia apócrifa, aquela escrita por Satanás? Então, ele poderia ter feito isso, mas ele permaneceu fiel e verdadeiro quanto aos seus princípios. E quando Daniel ouviu sobre a nova lei, ele continuou, reparem nisso, ele continuou a fazer exatamente o que ele sempre fez. Pode parecer, à primeira vista, que ele tem intensificado suas orações, porque o texto diz que ele orava 3 vezes ao dia e se punha de joelhos. Mas não se engane. Ele apenas fez exatamente o que ele vinha fazendo há sabe-se lá quanto tempo. Diz o texto que tudo isso que você leu era apenas como costumava fazer. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Daniel não só orava 3 vezes por dia, porque João Calvino faz um comentário muito interessante sobre esse texto. Tem muita gente que fala assim, nossa, Daniel orava 3 vezes ao dia, ele era muito santo. Ele fala, qualquer crente ora 3 vezes ao dia. Se você ora quando começa o dia, se você ora na hora das refeições, e se você ora antes de dormir, você orou 3 vezes ao dia, você é Daniel. Ó, prêmio Daniel para você. Cuidado, às vezes a gente olha para isso e fala, muita santidade para mim. Daniel orar 3 vezes por dia podia ser o máximo na época dele, mas é o mínimo na nossa. Ele não fez nada diferente do que ele estava acostumado a fazer. Agora, em um mundo em que havia realmente pessoas conspirando contra ele, perigos vindos de todos os lados, ele exibiu uma paz que chamava verdadeiramente atenção. Diferente do Kiko, que quando ouvia alguma coisa corria para uma parede chorar, Daniel ouviu que havia sido ditado um interdito que impedia alguém de orar senão usando Dario. Ele saiu dali, foi para casa, subiu no sobrado, abriu as janelas como fazia todos os dias no mesmo horário. Ele não fez aquilo que é uma outra questão. É importante mencionar. Porque às vezes a gente tem a impressão de que bastou sair o edito que Daniel começou a orar. Não é isso? A pessoa diz assim, não pode falar desse assunto. Aí você vai lá e grava um vídeo sobre o assunto. Não pode dizer isso. A gente vai lá e faz, que a gente quer mostrar que é fiel a Deus. Não, Daniel não fez nada diferente do que ele fazia. Ele só continuou vivendo a vida dele do jeitinho que ele fazia. No dia anterior ao édito real, Daniel tinha entrado sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus. Ele fez isso na semana anterior, ele fez isso no mês anterior, ele fez isso o ano anterior inteiro, e fez isso no mesmo dia e no dia seguinte, e por todo o tempo que se seguiu até ele ser julgado e culpado por orar. Nada diferente. Por quê? Porque ele estava velho e cansado? Não, mas porque ele exibia uma paz que chamava atenção, uma paz que excede todo entendimento. Ele sabia que vivemos em um mundo excessivamente perigoso, um mundo cheio de leões e nem todos dentro da cova. Você acha que os leões da cova eram o grande perigo? Já estava rondado e cercado de leões. Ele sabia também que seu Deus era soberano sobre os mais temíveis perigos que rondam este mundo.
E o que é mais notável aqui em seu comportamento não é que a crise o tenha levado a se ajoelhar e orar. O que é incrível é que a crise não quebrou sua rotina de oração. E não existe nada que envergonhe mais um cristão do que a oração. Daniel tinha o hábito de ir até o seu quarto e orar e dar graças virado para Jerusalém. A pergunta é, Daniel era uma espécie de muçulmano cristão que tinha que orar voltado para Jerusalém? Será que hoje nós temos que orar voltados para algum lugar? Sei lá, quem é calvinista ora voltado para Genebra, quem não é para Roma? Para onde a gente tem que orar? A que lado fica? Mas a verdade é que eu posso mostrar para vocês que esse negócio de Daniel orar em Jerusalém era só um reflexo do seu conhecimento da Bíblia. Sim, da Bíblia. Eu tenho mencionado a oração de Salomão durante todos esses sermões praticamente, se não várias vezes, e de como Daniel decorou a oração de Salomão na dedicação do templo e como Daniel sabia que o exílio viria e tinha se preparado espiritualmente para isso. Você talvez não conheça a oração de Salomão ou tenha se esquecido do detalhe. Resolvi colocar aí para você ver o que Salomão disse. E ele disse em 1 Reis 8, 46 a 49, que quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. Detalhe, meus irmãos, vocês vão ouvir trechos dessa oração quando nós lermos a oração de Daniel mais para frente. E se converterem a ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra, de seus inimigos que os levarem cativos. Prestem atenção e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Detalhezinho, né? Daniel sabia. Então ele não orava voltado para Jerusalém porque da casa dele dava para ver Jerusalém. Porque não dava, obviamente. Mas ele fazia isso porque ele conhecia a palavra. E o que ele queria não era mostrar para Deus que ele era fiel, o que ele queria era ser ouvido e que Deus lhe fizesse justiça. Lá estava Daniel sendo injustiçado. E a pergunta que se levanta aqui é: nosso compromisso com a constância na oração é evidente para qualquer um que nos conhece? Qualquer que seja o nosso temor, qualquer que seja o resultado, e isso aqui é muito interessante porque me chamou muita atenção o que João Calvino disse. Mesmo que 100 mortes nos golpeiem, não é certo trairmos o santo serviço do Senhor. Daniel não hesitou em enfrentar a morte e entrar na cova dos leões para proclamar que adorava o Deus de Israel. Isso nos conduz ao fim. E eu quero aqui, então, lembrá-los de algumas coisas importantes. A primeira delas é que a nossa vida é uma busca pela excelência e nós devemos sempre buscar a excelência. Agostinho vai dizer que quem busca a excelência progride sempre. Mas Cristo viveu verdadeira vida excelente. Cristo que viveu uma vida completamente perfeita. Foi Cristo quem viveu a excelência e a encarnou. É claro que comparado a ele, nossa excelência é uma brincadeira de criança. Mas é justamente por isso que nós devemos recorrer a Cristo. Ele é o excelente em cuja excelência nós nos apoiamos. Nós não confiamos na excelência. Devemos buscar a excelência, ainda deixei o ponto claro. Mas confiar, não. Nós confiamos na excelência de Cristo. Ele é excelso
supremo, digno. É Ele quem viveu a vida perfeita que nós estamos tentando imitar. Também é Cristo quem tem santidade absoluta. Foi Ele quem viveu vida reta e íntegra acima de toda prova. E tal como Daniel também sofreu complô e injustiça, e foi acusado e levado à morte porque mentiras perniciosas foram levantadas contra ele, mas ele era inocente, ao ponto da sua inocência ser tão escancarada que o ladrão da cruz disse: pare de zombar, porque nós morremos por sermos culpados, este aí é inocente. Será que alguém poderia testificar isso de nós? Dificilmente. Devemos buscar isso? É claro. Mas teve um que conseguiu, e é nele que nós confiamos. A santidade de Cristo nos move. Ele é o santo de Israel. Ele é quem viveu a santidade que nós precisamos. E não tem como terminar sem falar da paz, não é? Se a gente está falando da excelência de Cristo e da santidade de Cristo, como fica a paz de Cristo? Eu sei, você está pensando na paz que Cristo dá. Na paz que Ele nos dá. Eu tenho a paz de Cristo no meu coração. É verdade. Ele é a nossa paz. Mas eu não estou falando disso aqui. Eu não estou falando da excelência que Cristo nos dá, nem da santidade que Cristo nos dá. Eu estou falando de olharmos nele e encontrar nele excelência, santidade e paz. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê que Ele verdadeiramente foi o homem que não turbou o seu coração frente aos seus inquisidores e suas falsas acusações. Ele que demonstrou paz sobre todas as coisas, uma paz que verdadeiramente excede o nosso entendimento. Ele estava em paz o tempo todo. Ainda que ele tenha ido agonizar no Getsemane, nós vemos um homem em paz, que não tem espírito em conflito quando restaura a orelha cortada por Pedro, quando se deixa levar pelos guardas, quando responde perguntas despropositadas com serenidade, quando entrega a mãe ao amigo na cruz, quando entrega seu espírito a Deus. Jesus se entregou àquele que julga retamente. Isso lhe trazia paz. Daniel é um tipo de Cristo. E o que Daniel está experimentando ali é que todos nós devemos ser imitadores de Cristo, como Paulo recomenda no futuro e Daniel foi no passado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida íntegra, que espelhe, que demonstre, que pregue a verdade do Evangelho que cremos. Amém.